Ok, como eu disse na aula passada, nós vamos então aprender a criar contas de usuário. É importante nós aprendermos isso no início, porque a conta de usuário é algo fundamental para você manter sua privacidade, a privacidade dos seus arquivos, e ao mesmo tempo você possa ter uma personalização da área de trabalho de acordo com a sua vontade, com o seu gosto. Vou dar um exemplo disso. De repente você e uma outra pessoa na sua empresa utiliza o mesmo computador. Você utiliza durante um horário e essa pessoa utiliza durante outro horário. São os dois turnos e aí então duas pessoas utilizam. Cada vez que você entrar lá, você vai querer colocar um plano de fundo, uma imagem que você goste. Cada vez que o seu companheiro de trabalho entrar lá, vai querer colocar outra, vai ficar aquela disputa. Eu ponho a que eu gosto, eu ponho a que você gosta, e isso toma tempo. E ainda não é a principal questão. A principal questão é assim: podem existir arquivos que você queira que ninguém mais veja, que só você tem acesso. Para isso, você precisa ter arquivos que sejam guardados numa pasta particular. Ok? Então, como que nós fazemos isso? A pasta que você tem aí do seu usuário se torna uma pasta particular. Então vamos criar uma conta de usuário nesse primeiro momento e depois a gente vai explicando ao longo das necessidades que vão surgindo. Nós clicamos aqui no menu iniciar e clico em painel de controle. Lembre-se que está tudo vermelho aqui porque eu fiz a alteração lá das barras e das bordas para vermelho. Clico em painel de controle e uma tela como essa vai surgir. Vou clicar aqui em cima em contas do usuário e segurança familiar. E aí terei algumas opções. Uma delas é adicionar ou remover contas de usuário. No caso, nessa tela anterior, eu poderia fazer isso direto, adicionar ou remover contas de usuário. Esse símbolozinho do escudinho aqui ao lado significa que só um administrador do sistema pode fazer esse tipo de operação, pode realizar esse tipo de operação. Vou explicar o que é administrador já já. Então nós vamos clicar aqui, adicionar, ou remover contas de usuário. E aí eu tenho aqui quais contas o meu computador tem, mas eu quero criar uma nova conta, então eu venho aqui nessa opção, criar uma nova conta. E aí então eu vou colocar um nome para ela, vou colocar, por exemplo, o nome da nossa ONG, Geração Presente, ok? E aí aqui eu escolho o tipo de usuário que eu quero que essa conta seja. Se ele for um administrador, o administrador tem acesso total ao computador, pode modificar qualquer coisa, qualquer configuração, pode fazer qualquer alteração que ele desejar, ok? Um usuário padrão, ele tem acesso aos programas, pode fazer algumas alterações na configuração, mas não pode mudar nada que afete outros usuários ou a segurança do sistema. Então, quando você vai ter uma pessoa utilizando o computador que não seja experiente em configurações, de repente uma criança, que você sabe que vai mexer nas configurações e pode prejudicar a segurança do computador e até mesmo o funcionamento do computador, você coloca essa conta como usuário padrão. Se a pessoa é experiente, você cria essa conta como administrador. Ok? Nós vamos criar como usuário padrão aqui, só para o nosso exemplo, e clicamos em criar conta. Quando eu crio conta, ela já vai aparecer aqui, ó, geração presente, com uma imagem que ele mesmo colocou como usuário padrão, porque eu escolhi, e aqui então eu posso fazer as configurações, ok? Nós vamos encerrar essa aula criando os usuários padrão e na próxima aula nós vamos aprender a configurar esse usuário.